Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Emboss, que na verdade é um sistema de entalhe. Mas antes, pessoal, eu queria falar sobre quem solicitou esse vídeo aqui pra gente. Deixa eu só mudar aqui o microfone para ficar mais fácil. Pessoal, essa solicitação foi enviada pelo Júnior da VIPTech. Júnior, obrigado por ter solicitado esse tutorial. Parece ser simples, mas para quem está começando, às vezes são esses tipos de coisas que auxiliam no seu dia a dia de projeto. Pessoal, eu queria deixar também a dica: acessem ao VIPTech Performance, que é o perfil, que é a página aqui do Júnior, onde ele faz preparação automotiva. Galera, eu adoro carros, isso aqui para mim é sensacional. Júnior, quando você vier aqui na pista de Tremembé, como aqui eu fico próximo a São José dos Campos, manda uma mensagem pra gente aqui que eu vou fazer questão de prestigiar você nas competições, beleza? Então acessem ao Instagram do Júnior VIPTech, também ao YouTube, que tem vários vídeos legais para quem gosta de carangos, beleza? E também acessem ao nosso canal, para quem ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube. Beleza, pessoal? Bora lá então para o tutorial. Pessoal, aqui no Fusion eu tô com uma peça que parece um bloco de um motor de aeromodelo. Creio que o Júnior vai querer fazer algo parecido nas peças que ele produz. E eu preciso explicar um conceito antes, que é o esboço e o plano paralelo. Bom, toda vez que eu preciso construir um decalque, na verdade não é um decalque por imagem, sim um decalque por esboço ou um padrão, eu vou criar um plano paralelo a um plano existente na orientação desse nosso desenho. Vamos lá, Daniel, resume tudo isso aí porque ficou confuso. Vamos lá. Então eu quero escrever um texto ou fazer um padrão ou até mesmo aqui uma referência de fabricação. Nós temos nesse projeto um plano chamado YZ, que ele está logo aqui embaixo, ó, se eu deixar ele visível ali. Tem o plano XZ, também está aqui embaixo, ó. E eu tenho o plano XY. Bom, como eu quero construir um texto nessa face, o plano XZ é o mais adequado. Então eu vou vir dentro aqui da nossa estrutura de design, o grupo de construction e habilitar o offset plane. Pronto, uma vez que eu habilito esse comando, seleciono o plano XZ. Cada projeto tem o seu plano específico, então você vai ter que ficar esperto com isso. Clico nele e eu dou um offset para o lado oposto à minha peça, beleza? E a partir desse plano eu posso colocar uma dimensão de menos 20, menos 30, só para ele sair da peça. Quando eu confirmo, eu posso habilitar um esboço neste novo plano e aí sim trabalhar com o texto aqui em cima. Professor, poderia ter feito o plano com base em uma superfície da peça? Poderia. Só que tente deixar uma face deslocada, ok? Isso vai garantir que você tenha uma profundidade correspondente, tá? Isso não vai interferir o quanto que vai invadir na peça. Mas a partir daqui eu vou habilitar o comando texto, tá? O text. Selecionar um campo aqui. Habilitar uma caixa. Deixa eu só alterar algumas coisas nesse texto. Primeiro, ele funciona igual o bloco de notas do Word. Então eu vou digitar aqui, ó, VIPTech. Vou vir aqui na minha estrutura de fonte, vou trabalhar com Arial. Posso trabalhar com bold, que é o negrito, ou italic. E o tamanho do texto eu vou preencher aqui com 4 milímetros, tá? Uma diferença é que eu não preciso selecionar esse meu texto para mudar o tamanho da fonte. Ficou grande ainda, vou digitar aqui 2,5, tá? Consigo configurar a minha formatação de centralização, tanto o alinhamento na horizontal quanto na vertical. Nesse caso, ele já está correspondente ao que eu preciso. E eu também posso fazer o flip, tanto na horizontal quanto na vertical, caso o plano não esteja correto. Uma vez que você faz isso, o seu texto ele é simplesmente uma malha, ó. Um item infinitesimal, ele não tem espessura. Vamos finalizar esse esboço, vir aqui na opção de Create, tá? E selecionar o comando Emboss. Quando nós selecionamos o Emboss, a primeira coisa que ele nos pede é selecionar o Profile, ou o perfil que eu quero colocar nessa peça. Vamos selecionar o texto.
Diferente do Inventor, diferente de outros softwares CAD, ele não pega a seleção automática, você vai ter que buscar esse seu esboço. Uma vez que o botão ficou azul, tá correto. Eu vou agora selecionar o item de faces, que eu quero que esse sólido ou esse texto acabe que ganhando volume. Uma dica que eu dou é que a opção Tangent Chain é para fazer na tangência ou a tangência sequenciada, se ela estiver habilitada, algumas superfícies ele vai gerar problema. Então eu desabilito, deixo fora e agora sim o item de faces, habilito o botão Select e clico em cima desse cilindro. Notem que automaticamente, deixa eu até mudar aqui um pouco a forma de visualização, ó, vai ficar mais fácil de trabalhar. Bom, olha só, notem que eu trabalhei aqui com o VIPTech, tá? Ele está com a minha relação aqui de estrutura, porém ele está com uma altura de 2 milímetros em alto relevo. Eu posso colocar aqui, ó, 1 milímetro, tá? Ele vai ficar em alto relevo, porém se eu colocar na segunda opção de Boss, que na verdade vai ser um baixo relevo, ó, ele vai remover material para dentro da peça. Bom, uma coisa interessante que a gente precisa tomar cuidado e até perceber o que vai acontecer é caso você faça um baixo relevo para processos de usinagem, você vai ter que ter noção da ferramenta que você vai utilizar. Não é uma dica aí de software, mas sim de manufatura. Até para o processo de impressão 3D, isso também acaba aqui tendo alguns problemas. Se for um baixo relevo muito pequeno, muito apertado, a sua impressão não fica boa. Mas não é o caso aqui, vamos deixar como alto relevo, beleza? Você ainda pode trabalhar com o Flip Normal Side, que ele cria a partir do esboço. Não é o nosso caso, tá? Você também pode alinhar horizontalmente, você pode mexer aqui, ó, 10 milímetros ou 20 milímetros, ele vai deslocar no seu eixo. Se eu voltar aqui com o valor 0, ele volta para o meu local original, e se eu preencher aqui com 2 milímetros, ele vai deslocar no eixo correspondente. Professor, posso rotacionar o texto? Pode. Uma vez que você digita o texto, você pode vir aqui e digitar 45 graus. Não é necessário mudar o texto original do esboço, você pode mudar direto aqui na modelagem 3D. Uma vez que eu configuro, eu vou voltar aqui ao original, todo mundo como 0, você pode confirmar o comando e ele vai estar feito. Bom, uma dica que eu quero passar é que dentro aqui da sua estrutura, você tem essas setas de controle. Uma no seu item de horizontal, uma no seu eixo vertical e uma no seu eixo de rotação, que você pode mexer na sua peça. Beleza? Encontrando a posição ideal, encontrando a sua melhor forma, uma vez que você confirma, automaticamente o seu sólido já está modelado com esse alto relevo. Beleza, pessoal? Agora eu vou ensinar outros recursos em peças que não tem precisão, vai ser mais a teoria em si. Depois vocês colocam as medidas necessárias. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um cilindro, eu vou colocar um plano paralelo, eu posso até utilizar o Tangent Plane, selecionar a superfície cilíndrica, não vou alterar o ângulo, vou manter como um ângulo 0 e confirmar com OK. Em cima desse plano eu vou gerar um esboço e gerar um padrão, por exemplo aqui de um rebaixo ou de uma estrutura aleatória, tá? Deixa eu fechar ele aqui, finalizei. Vou criar o emboss aqui novamente, esse é meu esboço e essa vai ser a face, beleza? Eu vou adicionar material, eu vou colocar aqui 2 milímetros para ficar um pouco mais grosso esse objeto e confirmar com OK. Pronto, notem que ele gerou para mim ali um relevo nessa estrutura. Bom, deixa eu mudar o material para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Pronto, acho que agora ficou mais fácil a gente enxergar ali o sólido. O que a gente pode fazer? Dentro da nossa construção, eu ainda posso habilitar o item de pattern. Dentro do item de criação, pattern, circular, seleciono basicamente aqui o item de bodies ou feature, que é esse meu elemento, seleciono o item de eixo de rotação e eu coloco aqui a quantidade necessária, 6 objetos, 7 objetos, tudo vai depender do que você precisa. Pessoal,
Nesse caso eu não fiz com precisão, mas para que fique perfeito em torno do círculo, você vai ter que calcular as medidas correspondentes ao perímetro do círculo, tá? Se eu colocar aqui uma quantidade muito maior, ele vai começar a sobrepor o seu objeto, que não é o nosso caso. Mas notem que eu estou gerando uma volumetria muito mais prática do que ficar removendo estruturas, copiando novamente, enfim. Quando eu clico no OK, tenho esse meu objeto. Bom, uma outra técnica que a gente pode utilizar é em sistemas com ângulo. Bom, vamos supor que nós tenhamos aqui um plano, tá? Agora eu vou utilizar com um plano de construção com base nessa superfície, vou jogar para cima. Alguns desses exemplos eu peguei da internet de outros professores, eu achei interessante a gente fazer aqui com vocês. Então vamos supor que eu tenho aqui um retângulo, tá? Um encaixe. Vamos supor que essa aqui seja a nossa estrutura e eu quero fazer um elemento de encaixe perfeito, como se fosse uma volta. Quando eu finalizo, note que ele está fora do meu plano original. Se nós habilitarmos agora o comando Emboss, selecionarmos a opção desse esboço fechado, só que antes de clicar, habilitar o Tangent Chain, que é a seleção em cadeia das tangências e superfícies, e clicar na opção de faces e selecionar a estrutura completa, note que esse Emboss é feito em toda a estrutura arredondada. Ele cria para a gente como se fosse essa peça deformada. Vamos imaginar que ela foi aquecida e colocada em cima desse plano. Deixa eu mudar um pouco a aparência. Pronto, ó, fica mais fácil de vocês enxergarem assim, ó. Tranquilos? E a última opção seria uma superfície cônica, também é o mesmo exemplo. Vou criar um plano tangente aqui à superfície, tá? Desenhar uma geometria. Vou fazer ele nesse ponto central aqui da peça. Fazer com uns 5 milímetros. E aqui com 5 lados, ok? E jogar ele orientado para baixo, sem muita precisão, somente para a gente ter uma ideia. Finalizar o esboço, vou fazer aqui o Emboss, só que dessa vez eu vou fazer com baixo relevo e vou tirar aqui volumetria. Pronto, deixa eu mudar aqui, colocar com as arestas. E se você quiser, você pode habilitar então o seu pattern circular do seu feature de rebaixo e o eixo de rotação, e aí você colocar aqui a quantidade necessária de objetos. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado não somente ao Júnior da VIPTech a resolver esse problema de estrutura de baixo e alto relevo em cima de superfícies cilíndricas, mas que eu tenha dado outras soluções para os projetos que vocês executam com o Fusion 360. Pessoal, recados dessa videoaula, se vocês gostaram, clica aí no gostei, por favor, pessoal, compartilhem esses vídeos para que mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Fusion. Peço também que se vocês tiverem dúvidas, mande pra gente. Se vocês precisarem de consultoria na área de projetos, também os nossos contatos estarão na descrição. Galera, é isso aí. Quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e como sempre,